Pessoal, estamos aqui com mais uma questão da IBFC nessa nossa preparação para o TJPE. Hoje vamos trabalhar com a questão de lógica das proposições. Lembrando que começaremos uma maratona de resolução de questões de raciocínio lógico da banca IBFC. Serão mais de 100 questões resolvidas passo a passo em 4 aulas ao vivo pelo Google Meet. 28 questões por cada aula. Essas aulas vão ficar gravadas. Começamos na próxima quinta, dia 4 de setembro, tá? Então, vamos para a questãozinha de hoje, questãozinha da IBFC, questãozinha clássica da IBFC, tá? Sobre tabela verdade, lógica das proposições. Então, quanto aos conceitos, a IBFC ela gosta muito da parte de conceito, então ela sai um pouco daquela zona de conforto que a gente tem de, eu vou simplesmente decorar isso, decorar aquilo, eu vou decorar um modelozinho de questão, não, ela tem essa ousadia de trabalhar muito com a parte conceitual, então ela exige que a gente compreenda e não apenas decore, e é isso que a gente vai trabalhar muito por meio de questões, a gente trabalhou na isolada, e nessa maratona de questões, com mais de 100 questões, a gente vai trabalhar isso com muita qualidade, de forma bem efetiva. Então, ela cita aí, quanto aos conceitos básicos sobre conectivos lógicos, analisa as afirmativas abaixo. Disjunção é verdadeira se pelo menos uma das proposições for falsa. A negação de uma proposição inverte o seu valor lógico. Conjunção é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras, ou seja, se a gente não souber o que é disjunção e conjunção, a gente não vai ter como concluir se o que está sendo proposto, falado, informado sobre elas está correto ou não. Então a gente precisa saber. Percebam, disjunção é verdadeira se pelo menos uma das proposições for falsa. Tá, e o que é disjunção? Então esse aí é o primeiro ponto que a gente tem que observar, que seria o que é a disjunção. Ora, gente, disjunção nada mais é, tá? A disjunção nada mais é do que o ou. Então, quando eu falo uma disjunção, eu estou falando ou. Quando eu falo uma disjunção exclusiva, eu estou falando do ou exclusivo, tá? Do ou. Mas aqui uma disjunção é o nosso ou, que pode ser representado também por esse símbolo. Então, é importante a gente saber a nomenclatura, saber como é o conectivo, saber o símbolo que ele pode ser representado, tá? Então, aqui nós temos, A ou B. Então, no A ou B, nós temos que verdade com verdade vai ser verdade, verdade com falso vai ser verdade, falso com verdade vai ser verdade, e apenas quando eu tenho falso, falso, é que vai ser falso. E aí eu não quero que a gente fique naquela verdade, 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 falso, verdade, 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 não. Eu quero que a gente entenda, compreenda. Por quê? Porque pode ser que não tenha A ou B, seja A ou B ou C, pode ser que seja A ou B ou C ou D ou E. Então a gente tem que entender o ou, tá? Nós precisamos entender o ou. Então, o ou para ser verdade é necessário, precisa que exista ao menos, pelo menos uma verdadeira. Ou seja, independente de quantas partes eu tenha, mas se a conexão que eu fiz entre essas partes foi por meio de um conectivo ou, eu não preciso que tenha todas verdadeiras, várias verdadeiras. Se houver pelo menos uma, já torna a sentença, já torna o todo verdade, tá? Então essa é a lógica do ou, essa é a lembrança que a gente tem que ter do ou, tá certo? Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui? Na afirmação está dizendo a disjunção, ou seja, ou é verdade, então uma sentença conectada por ou, a disjunção é verdadeira, se pelo menos uma das proposições for, falsa não. Se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Então, o que a gente tem aqui de afirmação nessa primeira assertiva tá falsa. Tá certo, pessoal? Perfeito? Fechado? Então, vamos em frente. Essa assertiva 2 é a definição perdão, a definição da negação, né? Ele fala a negação de uma proposição inverte o seu valor lógico. É a definição de negação, tá? Ou seja, quando eu tenho uma proposição qualquer a sua negação vai ser justamente inverter o valor lógico. Então, se o A é verdade, a negação é falso. Se o A é falso, a negação é verdadeira. Então, essa assertiva 2 é a definição do que a gente tem para a negação.
a negação de uma proposição inverte o seu valor lógico. Essa é justamente a situação que ocorre quando eu nego uma proposição, tá? E aí perceba que é interessante construir isso daqui. Quando eu tenho A, não necessariamente será uma afirmação afirmativa. Por exemplo, a bola é vermelha. Veja, eu poderia ter o A como a bola é vermelha, mas poderia ter, por exemplo, uma proposição A como a bola não é verde. Não é verde. Ou seja, gente, eu posso ter uma proposição original que ela está afirmando uma afirmação, ou ela está afirmando uma negação. Ou aquilo é, ou aquilo não é. O que tem que ficar claro para a gente é que a negação vai trocar o valor lógico que está constituído na origem. Ou seja, se eu tenho que o A é a bola é vermelha, a negação do A vai ser a bola não é vermelha. Se eu tenho que o A tem como a bola não é verde, a negação vai ser que a bola é verde. Então lembra que a construção da negação é trocar o valor lógico. Então o que é passa a ser não é, o que não é passa a ser é. Tranquilo? Outro ponto interessante é que essa questão da simbologia, em regra, a gente tem a simbologia da negação dessa forma, mas também pode aparecer esse carinha daqui que a gente chama cantoneira A. Tá? Então isso daqui também representa, essa descrição aqui também representa a negação. Ela é mais usada por quem é da área de matemática, então uma prova de um concurso que for organizado por uma instituição, tipo uma universidade, um IF, aí é mais comum ser uma equipe mais voltada para matemática, e que aí a notação que eles preferem é essa daí. Como a IBFC gosta muito de trabalhar com conceito, para a gente avaliar as circunstâncias e tal, pode ser que ela coloque uma situação dessa para tentar, vamos dizer assim, pegar a gente aí desavisado. Mas aí a gente já está sabendo aí que essa situação aí também representa a negação, tá certo? Enfim, essa assertiva 2 ela tá verdadeira. Tá certo, gente? Perfeito? Então bora lá. Questão 3. Conjunção é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Aí a gente volta para o contexto, que é a conjunção. Ora, a conjunção nada mais é do que o i, que pode ser representado por essa simbologia. Então eu tenho aqui A e B. E aí eu tenho verdade e verdade, verdade e falso, falso e verdade, falso e falso. Ora, o i, ele só vai ser verdadeiro se todas as partes que ele está conectando, unindo, forem verdadeiras. Então, se o I tiver A e B e C e D e E, para que essa construção A e C e B e D e C e E, né? Eu até falei aqui mais do que as letras, então vamos repetir: A e B e C e D e E, poderia ser até o final do alfabeto, poderiam ser 100 partes que ele está unindo, enfim, independente de qualquer coisa, o que é que a gente tem que lembrar? O i, independente de quantas partes ele estiver unindo, tá? Ele, para ser verdade, tem que ter o quê? Todas verdadeiras, tá? Então, se ele tiver unindo, por exemplo, 100 partes, 100 proposições, 100 afirmações, se uma delas for falsa, não basta que as 99 sejam verdadeiras. Aquela sentença toda, aquela construção toda, vai ficar falsa, porque não pode haver nenhuma parte falsa. Então, uma conjunção é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras, certo? Se eu tiver aquela forma original, tivermos duas e as duas forem e todas forem verdadeiras, ele é verdadeiro. Então, essa assertiva daqui também está correta. Tá certo, gente? Perfeito? Então, bora lá. Quanto aos conceitos básicos sobre conectivos lógicos, analise as afirmativas abaixo. Aí a gente viu que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é verdadeira. Cuidado agora, porque o fato de termos identificado que a primeira é falsa
a segunda é verdadeira e a terceira é verdadeira, não está, vamos dizer assim, definido qual é a alternativa correta. Por quê? Porque a gente tem que analisar qual é a pergunta. Ele poderia perguntar qual dessas alternativas não está correta, ou diga qual é a alternativa correta, e a alternativa poderia dizer, essa é falsa, essa é verdadeira, essa é falsa, aquela é verdadeira. Então, a gente tem que separar a resolução da questão da gente em dois momentos. Uma coisa é a gente resolver a questão, a gente resolveu, encontrou, sabe o que é cada assertiva, tranquilo, entendeu o conceito, massa. A outra é responder a pergunta. Então, ele quer saber o quê? Quais afirmativas estão corretas? Ele quer saber as corretas. Então, corretas são a assertiva 2 e a assertiva 3. A alternativa correta é a letra C. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, pessoal, lembrando que quinta-feira, dia 4, a gente começa a nossa maratona de questões. Vai ser massa. Questões selecionadas para a gente trabalhar dentro da expectativa do que a banca vai cobrar, tá? Vocês vão estar trabalhando com a certeza de compreender, não apenas decorar. Tá certo, pessoal? Então, o nosso foco é vamos entender, compreender, para poder a gente chegar no dia da prova e não ter aquela situação, aquela surpresa de alguma situação, de alguma questão, porque a gente não teve a compreensão do que estava fazendo. Então, a gente vai trabalhar muito essa parte de compreensão, a gente vai resgatar esses conceitos para a gente chegar cada vez melhor no dia da prova. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, forte abraço. Lembra aí de curtir o vídeo aí no YouTube. Coloca aí no comentário qual é a questão que você quer que seja resolvida, o assunto, alguma dica, alguma coisa que você queira, que você acha que vai contribuir com o estudo. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, pessoal, um forte abraço, até a nossa próxima questão.